Olá, meus queridos e minhas queridas. A pessoa que eu vou conversar hoje, apesar de ser muito jovem, fez um percurso que eu gostaria de fazer, mas eu acho que eu não dou conta. E tem muita gente que não dá conta também. Olá, Bruno Pandini, tudo bem com você? Oi, Mônica, tudo bem? Tudo ótimo. Olá, os ouvintes. É um prazer estar aqui falando contigo. O caminho que você fez é o famoso caminho de São Tiago de Compostela, né? Isso. Que dizem que quem faz sai mudado quando termina, né? Você é uma pessoa muito jovem. De onde surgiu a vontade de fazer esse caminho de peregrinação? Olha, boa pergunta. Eu fiz o caminho de Santiago de Compostela quando eu tinha 27 anos. Então, era ainda um pouco mais jovem do que hoje, que tenho 34. Então, eu honestamente, pode parecer até um clichê, mas eu fui como um chamado e sem propósito. Porque, embora seja uma peregrinação que tem um componente religioso, eu não levei para o caminho nada do Brasil, nada na minha mala que eu soubesse que eu precisava tratar como uma questão específica. Mas assim como todas as pessoas que fazem o caminho descobrem que na realidade, quando você acha que você sabe qual que é o fundo do seu poço, é ali que começa a sua descida até o alçapão dele. E o que eu acho legal dessa história de ter ido até lá foi... eu acordei falando assim, este ano farei o caminho de Santiago de Compostela. Mas por que uma pessoa tão jovem tinha já essa vontade de fazer? Você acha que foi um chamado mesmo? Tipo assim, deu aquela vontade louca de você fazer esse caminho? Eu sempre fui uma pessoa que amou andar. Sempre que eu podia, qualquer distância que eu vou daqui até lá, caminhando, eu consigo chegar caminhando, eu opto por caminhar. Uhum. Sempre, até hoje eu... Também adoro caminhar. Sou uma pessoa que prefere estar de tênis. Me chama pra correr, mas eu adoro caminhar. Exato, eu gosto um pouquinho das duas coisas, mas caminhar é realmente uma coisa prazerosa pra mim, meditativa até. Mas com 27 anos, o contexto era o seguinte, Mônica, eu estava já há 3 anos imerso num trabalho muito complexo, que era a investigação da Lava Jato. Então, eu tinha acabado de me desligar do escritório que estava cuidando da investigação da Lava Jato. Você estava totalmente dedicado. Assim, tipo assim, uma coisa assim, totalmente extenuado seria. Totalmente. Durante 2 anos da minha vida naquele escritório, foram os anos onde eu mais trabalhei na minha vida. E nestes 2 anos, dos 3 que eu tô te falando, o escritório era um escritório internacional. Então ele tinha várias firmas espalhadas pelo mundo. Algumas no Brasil e algumas no mundo. E todas as horas trabalhadas dos advogados são cadastradas no sistema. E durante 2 anos eu fui o advogado que mais cadastrou horas no mundo. Então eu trabalhei coisa de 3.500, 4.000 horas por ano naqueles anos. Depois nós vamos falar sobre isso também, que eu acho muito interessante. E além de ser uma carga de trabalho muito grande, era assunto muito complexo, muito desgastante, porque a gente tratava de questões de corrupção e o caso era, a gente vai tratar mais tarde, mas o caso era super midiático e tudo mais. Então, quando em 2017, com 27 anos, eu tive a oportunidade de poder escolher uma pausa, o chamado para Santiago de Compostela veio. Até você falou, eu queria fazer o percurso maior ainda, você fez 500 quilômetros, não é isso? Você queria fazer o de 800, mas você só tinha menos até, você tinha 20 dias de férias? Eu tive 21 dias de férias e consegui caminhar durante 19 dias. E aí eu fiz 500 Como é que Você saiu de onde? Eu fiz a conta reversa, né? Para fazer a peregrinação de Compostela, você tem algumas opções. Você pode fazer o caminho tradicional, que foi o que eu optei, que sai dos Pirineus, na França, que é o sul da França, e depois você caminha ali no Planalto espanhol.
até Compostela e vai até a praia, se quiser. Eu decidi ir até a praia também, caminhando. Existe o caminho português, que você sobe a costa de Portugal e depois entra para a Espanha. Existe o caminho inglês, que você sai lá da Inglaterra, Mas pega um o barco. tradicional é esse dos Pirineus. O tradicional dos Pirineus. É o mais conhecido, que tem filme, o que o Paulo Coelho escreveu o livro, foi a trajetória que ele fez. Daí você faz... Eu li esse livro. Daí você pegou tua mochila lá. Peguei a mochila. E devia ser pesada. A mochila... A viagem começa antes da viagem, né? Ela começa com planejamento. Então, é uma viagem para ser leve. O que já é um ensinamento por si só. Porque viajar leve é a primeira coisa que você tem que aprender. Você tem que se despojar de tudo, né? Levei 4 camisetas, 2 calças que viram bermudas, 3 pares de meias, 3 corta cuecas. ela no meio do caminho. A calça tem o zíper. Então, tem o zíper, você vai... E aí, lavar roupa, como é que faz? Todo dia é um ritual. Então, você acorda... Acorda, toma um café e sai, da onde você estiver. Anda o tanto que você Quantas quiser horas aguentar. por dia, mais ou menos, em média? Depende da época do ano que você vai. Como eu fui na primavera, o tempo de luz do dia era extenso. Então, até 9h20 da noite ainda tinha claridade. Então, podia andar bem tranquilo. Mas eu costumava sair às 6 da manhã, ainda escuro, caminhava, aí era uma variação entre... A variação média era de 15 a 30, 35 quilômetros por dia. Você se programava. Mas você... Isso dá quantas horas, mais ou menos? Depende do seu ritmo. Tem pessoas de todas as idades. Eu era uma das pessoas mais novas que eu encontrei ao longo do caminho. Se eu não me engano, eu encontrei 2 pessoas com... Tem pessoas idosas que vão, Tem, né? E tem pessoas idosas. Não sei como aguentam. E a pessoa aguenta, e ela sabe chega um momento que caminhar passa a ser uma necessidade ao longo do caminho. Primeiro você cansa demais. Aí você, depois que é exaurido, seu corpo rebuta. E aí você quer estar lá caminhando e você se acostuma com o caminhar. Mas é um aprendizado que você não consegue antecipar. É algo que só vai acontecer lá. Então, eu planejei a minha viagem aqui, mais ou menos, tal dia eu paro tal lugar, tal dia tal lugar, e muito do que se planeja aqui, ou muito pouco do que se planeja aqui é executado. Você consegue executar lá. Mas a questão de preparação do equipamento, da mochila, essas coisas quanto melhor você se planejar... Dizem que você arrebenta teu pé, né? Então como é que você consegue, por exemplo, você tá com o pé cheio de bolhas e no dia seguinte caminhar 15, 20 quilômetros? Como é que faz? Na realidade é o seguinte, todo trabalho é prevenção. O máximo que você puder prevenir, porque dá para prevenir, vai te levar adiante. Então, a prevenção significa você respeitar o seu corpo. E esse foi um dos primeiros ensinamentos. Aliás, se eu puder, vou contar a primeira história de Santiago, porque, olha só, eu fui sem um propósito. E quando eu cheguei em Santiago, quando eu cheguei na Espanha, eu cheguei por Madrid e com um ticket na mão, já comprado do trem, que ia me levar até a cidade de León, na Espanha. Em León... e aí eu cheguei lá completamente perdido, com a roupa de mochileiro, né, de peregrino. Você carrega uma cruz, uma concha com essa cruz aqui, que é o sinal do peregrino, que depois isso aqui vai te ajudar. Esse diário também todo peregrino tem? Esse diário, eu levei. Eu levei, tem bastante coisa escrita aqui. E foi mais ou menos o seguinte, eu... não sabia para onde ir. Logo para pegar o trem que já estava pago lá aqui do Brasil para lá. E aí eu falei, meu Deus do céu, preciso saber para onde é que eu viro, se é direita ou esquerda. Aí a hora que eu virei para um lado, tinha uma pessoa, que era uma senhora, o nome dela tá até aqui. Ela ia fazer o caminho? Gertrude. Ela ia fazer Gertrude. Gertrude. Gertrude, né? Ela era o quê? Alemã, não? Alemã, 60 anos. Aí ela falou assim... você quer ajuda? Eu falei, eu quero. Você vai fazer o caminho, né? Eu falei, vou. Ela, eu vou te levar aqui porque eu vou continuar o meu caminho. Porque eu parei, eu não aguentei fazer ele inteiro, parei numa cidade, agora eu vou retomar de onde eu consegui ir. E aí ela me explicou lá como que pegava o trem e tal, e me ajudou desde sempre. E aí eu cheguei na cidade de León, e a mesma coisa, saí do trem, e no caminho de Santiago, você seguia por setas que elas estão
ao longo do percurso todo, são setas amarelas, famosíssimas. Geralmente é o que o pessoal tatua depois que faz a peregrinação. Mas e eu não achava seta de jeito nenhum. Cheguei num domingo. E vira para um lado e vira para o outro, e procura a rua e não acha ninguém. E a cidade de León era uma cidade maior e lotada de gente, não conseguia achar nenhum caminho. Aí eu olhei 2 pessoas, achei 2 peregrinos. Falei, vou seguir essa turma aqui, porque os caras estão indo para algum lugar, aí eu acho ali o caminho. E aí, seguindo... Você sabia do peregrino por causa da concha? Por causa da concha e da mochila. Porque da mochila. O cara tem que viajar leve, então ele vai estar sempre de um tênis apropriado, a roupa e a mochilona nas costas. Nunca sem isso. Aí eu comecei a seguir meio de longe essas 2 pessoas. E aí eu fui lá, pra esquerda. Aí, da 2 quadras, vem mais 2 pra direita. Eu falei, bom, não tem ir e vir aqui, é só ir. E aí eu falei, tô perdidaço. Aí o que eu fiz? Eu vi de longe uma igreja, falei, na igreja vai ter informação. Cheguei na igreja, a mulher falou assim, olha, eu tenho um mapinha aqui, você quer? Eu falei, quero. Aí o mapinha foi desdobrando, e ficou desse tamanho assim. Aí eu tentei me localizar, ela falou assim, amigo, seu mapa tá de ponta cabeça. Aí eu falei, meu Deus, eu tô perdidaço, meu telefone não funcionava e tal. E aí aconteceu de estar anoitecendo. Aí eu andei pra lá, andei pra cá, achei um albergue paroquial, que é um lugar sempre ao lado das igrejas e que geralmente recebem, estão acostumados a receber os peregrinos. E aí eu cheguei lá e falei assim, olha, preciso de uma cama. Eles não cobram? Alguns não, alguns cobram. Só que é sempre um preço, assim... Bem baixo. Depende da distância que você tá de Santiago, porque quanto mais perto, até um pouco mais... caro, porque o volume de gente é maior, mas tem lugar que não cobra, e tem lugar que cobra 4 euros, 3 euros. Bem baratinho. Tem lugar que cobra 7 euros e ainda te dá um jantar, assim. E eu passei por uns lugares desses todos, porque eu sempre procurei... Mas peraí, você tá contando e a gente esqueceu de contar pra vocês, que o Bruno me falou, por que existe esse caminho? Porque segundo não, na verdade é fato, não é? Um peregrino achou o túmulo de São Tiago no século IX, não é isso? Que estava lá em Compostela. E a partir de então, virou um caminho sagrado a ser percorrido. E como todo lugar de peregrinação vira um lugar sagrado, por quê? Porque o pecado, a origem da palavra, é o que a gente estava conversando, a origem da palavra pecado é o pé defeituoso. E a peregrinação serve como uma das formas de você consertar o seu caminhar. Então você... O seu caminhar durante a vida, né? Eu acho que seria essa metáfora. Tem o símbolo, mas você, na prática, executa isso para ter essa... Aí você achou qual que era o caminho, voltando. Você achou qual que era o caminho. Aí eu achei... Voltando, eu achei o albergue. E eu falei, pelo amor de Deus, tá quase noite e eu preciso de um lugar para dormir. E aí a pessoa falou assim, olha, aqui a gente divide a hospedaria de homem e mulheres. A de homem tá lotada. Mas espera aí que eu vou conseguir te ajudar. Aí ela abriu uma sala e eu assim, eu preciso de uma noite tranquila, eu tô morrendo de medo. E ainda tô num lugar desconhecido, tô totalmente fora da minha zona de conforto, meu coração parecia que batia na minha garganta, assim. E aí ela abriu uma sala com 50 beliches, um banheiro dedicado ali, eu falei, putz, vai ser a melhor noite de conforto que eu posso querer de uma viagem como essa. E nisso, por ser um albergue paroquial, quando eu tava arrumando minha mochila e me acalmando, passou uma freira e falou, uai, vai dormir só você aqui nesse quarto? Eu falei, sim, hoje eu durmo sozinho. Ela falou assim, não, meu amigo, se você começou hoje, a partir de hoje você nunca mais está sozinho, você está com Deus. E neste momento da minha vida, eu estava imerso a trabalho, imerso à vida adulta, dedicar a não deixar a peteca cair, tá sempre num nível da onde, lidando com a pressão, eu precisava estar toda hora atento e com a guarda levantada, eu não estava me dedicando à minha espiritualidade. Eu não tinha ido para peregrinação para nenhum fim específico, mas o que acontece... Nem espiritual. Só que o que acontece é que todos falam, quando você pisa lá, o cara fala assim, o caminho provém. Essa é a frase que eu tiro de lá, o caminho provém. E você comprovou isso? A partir deste segundo que eu cheguei lá e o pessoal falou, o caminho provém. Quando a freira me disse, você nunca mais vai estar sozinho, eu rezei da forma mais rudimentar que eu pude, que eu soube fazer. Eu falei assim, com essas palavras, falei assim, meu Deus, eu não sei o que eu vim fazer aqui, não tenho a menor ideia do porquê eu vim, vou ser bem franco, mas eu tô aqui. E eu vim.
Eu não só tô aqui, mas eu vim. E eu preciso de uma carona. Porque eu não sei pra onde ir. Até agora eu não achei uma flecha. Não achei uma seta. Não achei um caminho. Eu tô perdidaço. E assim, de qualquer maneira, eu tô aqui. Por favor, me dá uma carona. Me ajuda. E foi essa a minha oração. Tão tosca e rudimentar quanto essa, mas foi do fundo do meu coração, porque eu tava com medo. E aí, o que houve foi que dormi, acordei. Primeira coisa que aconteceu, Mônica, e isso aí começa as histórias de roteiro de filme. Acordei, eu tô falando aqui, que eu falava, meu espanhol não era bom naquela época, entendeu? Então eu tô falando fluido, ele se tornou bom. Eu achei que você falava espanhol. Eu achava que naquela época eu podia levar, mas eu levei, tranquilo. Foi relativamente tranquilo, mas assustado e com um espanhol rápido, eu tava ainda mais muito perdido. Rápido, né? E aí o que aconteceu? No momento em que eu acordei com 2 portugueses descendo pro quarto que eu tava pra se aprontar. E eles começaram a falar a minha língua, que pra mim foi muito mais fácil entender, apesar do português de Portugal ainda ter ali você precisa de acostumar um pouquinho, mas foi tranquilo, não posso reclamar. Os dois estavam explicando um para o outro, como se fosse uma aula. Olha, o que você precisa fazer com as ataduras do pé, não para cuidar da bolha, mas para evitar as bolhas. E eu não fazia ideia disso. Nossa, você ia acabar com o teu pé. Eu ia acabar com o meu pé na primeira hora. Nossa. E aí eu aprendi com os caras, eu ouvindo de longe a língua portuguesa deles e aprendendo assim e copiando, mimetizando um pouco. Aí primeira lição do dia foi dada, desci, tomei um café preto. Você tinha essa atadura? A atadura eu tinha, mas eu tinha pensando em remediar, não prevenir. E eu falei, olha só. E aí eu fiz a atadura ali do jeito que eu consegui copiar a vista ali. E saí. Ainda era de noite. No momento que eu saio, eu coloco a mochila nas costas. Não era a hora que você acordou? Não. Na hora que eu acordei. Eu acordei e vi o pessoal... ainda tava escuro. Tava escuro ainda, porque era 6 da manhã, um pouquinho antes das 6, ainda tava escuro. A mochila tem um clips, assim, pra ficar... Pra que suas costas não fiquem curvadas e tal. A hora que eu clipei a mochila e saí do albergue, eu pisei. Primeiro passo que eu dei na rua, na porta ao lado, o albergue tinha um paredão assim, então tinha várias saídas. Na porta ao lado sai um senhor. Um senhor clipa a mochila dele da mesma forma, olha pra mim, fala assim... Bom dia, garoto. Quer carona? Aí eu falei assim, eu quero, o senhor vai fazer o caminho hoje? Ele falou assim, eu não me lembro quantas vezes eu já fiz esse caminho. Olha. E eu posso te dar uma carona se você quiser. Eu falei assim, eu quero, se você puder pelo menos me levar até a saída da cidade, aonde eu já consigo. Começo do caminho. Eu falei assim, não, vamos lá, eu te levo e te conto. Eu perdi as contas de quantas vezes eu fiz isso aqui. E eu falei, muito prazer, qual que é o seu nome? Ele falou assim, prazer, meu nome é Jesus. Jesus. Aí eu falei, caramba. Falei, caramba. E assim, na hora, assim, o caminho provém. Na hora eu sabia de um lugar especial onde eu tava. Tá. Mas ainda com medo. Mesmo com Jesus do meu lado. Aí eu falei assim, bacana. Aí a gente foi andando, aí eu comecei a olhar, aí ele começou a me ensinar as coisas. Falei assim, Bruno, nada do que você fez lá vai acontecer aqui. Aqui é a sua dedicação da jornada. Não importa. Você tá muito preocupado em chegar na próxima cidade, mas você não está preocupado com o seu caminhar agora. Se você não respeitar o seu pé, ele não vai te levar lá. É porque é ele que vai te levar, não é a sua pressa. Se você não é a sua agenda que vai fazer você cumprir, é o seu caminhar, é o que você está observando das coisas. Falando nisso, entra nessa igreja. Aí eu entrava. Aí continuava, essa igreja é nova e tal. Aí entra nessa outra igreja, aí entrava. Essa igreja é mais antiga. No caminho. Por todo o caminho tem uma igreja. Todo caminho. E são vários povoados. Então, geralmente é um povoado ao redor de uma capelinha ou de uma igreja. E eu entrava em todas que ele me pediu. E ele foi me falando, olha, tá vendo? É sobre isso. É sobre conectar com as pessoas. E quando ele me disse isso, a estrada onde a gente já estava fora da estrada. A estrada fazia uma bifurcação, da qual a seta indicava o caminho à direita. E à esquerda vinha um outro senhor, o Jesus, ele tinha 66 anos. E aí veio um outro senhor que tinha 65, o nome dele está escrito aqui, mas eu não me recordo de cabeça, depois eu pego. Mas ele falou assim, olha, eu tenho uma vendinha aqui que é de donativo, quer dizer, você pode consumir tudo e não pagar nada, mas você pode pegar as coisas e colocar o donativo que você quiser, é sobre isso. Só que eu tô chamando vocês não para deixar nenhuma contribuição, mas pra gente conversar, vamos? Aí Jesus me cutucou e falou assim, é sobre isso.
É sobre as escolhas que a gente faz. Você precisa chegar até lá, mas neste momento a vida te convida para vir para cá. E aí? Eu falei assim, vamos para lá. Aí nós fomos, a conversa entre eles foi uma aula para mim, da qual eu vi duas pessoas de muita idade, eu com 27 na época, cheio de dúvidas a respeito de propósito Dois de vida. sexagenários, né? E dois sexagenários conversando, e basicamente a conversa deles foi o seguinte, por que você tá aqui? Aí um responde, o outro responde, e fala assim, olha, o cara da vendinha falou assim, olha, eu não sei exatamente porque eu estou aqui, quais as decisões que me fizeram chegar. Eu sei as decisões negativas que não me fizeram ir para onde eu não quis. E porque eu evitei ir para onde eu não queria, eu estou aqui onde eu aceito estar. Mas eu acho muito difícil, mesmo com 65 anos, dizer que eu sei das coisas, porque quando a gente começa a saber das coisas na vida, aí o Jesus respondeu na hora assim, a gente morre, né? Aí ele, a gente morre. Então, quanto mais certo eu estou das coisas, mais certo mais eu vejo que eu tô perto de morrer. Então, eu prefiro viver dessa forma. E foi uma das mensagens mais bonitas que eu vi, assim, porque ali eu fui só espectador, eu não podia contribuir com nada ali. E só que aí a gente volta a caminhar junto, e aí a pergunta que Jesus me faz ali caminhando foi assim, Bruno, você vai pra cidade, eu não me lembro, acho que era Astorga a cidade, não me lembro exatamente o nome. Ela fica a 15 km adiante do que a gente já andou. Você não quer parar comigo porque eu vou ficar num albergue familiar, que eu conheço as pessoas, que é muito bacana, e amanhã você segue viagem? Aí eu falei assim, não, porque eu pedi uma carona. Se eu vou com você até o destino final hoje, eu me sinto incapaz de no dia seguinte começar sozinho. Sim, deixa eu seguir sozinho. Ficar lá. Eu não quero que você me leve até o lugar final, mas a carona que você me deu já foi super importante. Foi suficiente. Aí ele falou assim, então me deixa eu pagar uma cerveja pra você, e aí você continua a sua história, que eu vou te apresentar pra essa família. Eu falei, então, tudo bem, me paga um café, porque eu não quero andar depois nesse sol com a cerveja. Exato. Aí ele tomou a cerveja, eu tomei um café, e ele falou assim, olha, lembra de uma coisa, de tudo que a gente conversou hoje, a jornada é o mais importante do que o destino. Isso é um clichê, mas as coisas que são clichê é porque elas são verdadeiras, senão não seriam clichês. Presta atenção na jornada. O Bruno que tá aqui não é o Bruno que planejou a viagem. E o Bruno não vai ser o Bruno que vai sair daqui. Não é o mesmo. E a última coisa, você tá muito preocupado com a seta. Se isso aqui fosse caminhar num tracejado, você não precisava de mais nada. Tem que dar um voto de fé pra vida. Pra você conseguir não andar apenas seguindo setas, dê um voto de fé. Né? Dá um voto de fé, cara. Você tá muito preocupado, Bruno. Vai. Na hora que você precisar, vai aparecer uma seta. Beleza, me despedi do cara, continuei andando. 1 hora depois, assim, eu me vi olhando em direção ao horizonte. Era terra e céu. A estrada tocando o céu. Tem muita subida? Tem 3 fases o caminho de Santiago. A fase física, que são os Pirineus, com muita subida e descida. A fase mental, que é da onde eu comecei, que é a fase mental porque é um chapadão. Então é meio extenuante, assim, é meio enfadonho andar na reta. E uma fase espiritual que tá mais perto de muita água, então tem mais natureza, então você tá você tem mais interação com o meio, com o meio ambiente. Então são 3 fases. Física, mental e espiritual. E a espiritual onde você chega também em Compostela. Então tem essa questão. Mas existem muitas subidas e descidas, sim, mesmo não saindo dos Pirineus. Mas eu tava numa retona. E aí, olhando pra frente, nada. Olhando pra trás, nada. Não vi mais nenhum peregrino no dia. E aí, Mônica, foi como se o copo transbordasse imediatamente. Eu comecei a chorar copiosamente de alegria. É um choro que eu nunca havia experimentado na minha vida, não era tristeza, não de é um júbilo. Boa palavra, eu nunca usei ela, mas eu vou adotar agora, porque era exatamente isso. Eu explodi de alegria. E eu olhava pra cima e falei assim, eu não sabia ontem porque eu vim, e hoje eu não teria outro lugar no mundo pra estar senão aqui, e o caminho provém, e obrigado, e nossa, que... Você não foi com um fim espiritual. Não. Mas você mergulhou na espiritualidade durante o caminho, saiu de lá com outra... Eu acho que você saiu de lá com outra percepção... Totalmente. Do seu caminho evolutivo e da sua espiritualidade, né? Totalmente. E a espiritualidade foi o seguinte... Eu perguntei para esse meu companheiro, Jesus, falei assim...
qual que é a sua religião? Porque você já me mandou entrar em 5 igrejas. Aham. Aí ele falou assim, ô Bruno, se você olhar algum documento meu, vai estar escrito que eu sou cristão. Mas isso é um documento. Minha religião são as pessoas. Puxa. E na viagem toda, eu entrei em quase todas as igrejas que eu pude. Não porque eu sou um aficionado por igreja, mas pela essa experiência do primeiro dia. Eu queria ver. E a sensação era que Deus estava sempre lá fora. Não estava dentro da igreja. Não estava lá, porque toda igreja ornamentada com ouro, a mais simples, ainda tinha um ornamento, mas a sensação de estar em contato com Deus era debaixo do céu. Na natureza. Na natureza e do lado das pessoas. Quando eu queria estar com gente, eu podia estar, e quando eu não queria, eu não podia. E isso é um desprendimento diferente da vida na sociedade, que a gente às vezes precisa conviver com algumas pessoas e ser um pouco polido ou tolhido e ter uma tolerância para uma convivência social. Sociável. Mas ali não, é um desprendimento. Quero estar com você porque é um prazer. Não quero, não preciso ter um desprazer. E não é um desprazer, se eu não quiser estar do seu lado, simplesmente que eu tô talvez imerso na minha intimidade. Vou seguir sozinho. Tô precisando ficar sozinho. E lá a palavra era bom caminho, então. Mônica, vamos andar junto? Vamos. Então vamos. Mônica, eu vou parar por aqui. Ela, não, eu acho que você fala, eu acho que eu vou continuar um pouquinho. Tá bom, bom caminho. Pode ser que a gente se veja, pode ser que a gente nunca mais se veja, mas bom caminho. Então, tipo assim, o caminho que te guia, o caminho que te dá o timing de tudo. O caminho provém. Mas você tem que andar. Você tem que andar. Você tem que estar nele. Se você não estiver lá... E aí foi minha última prova desse primeiro dia, foi que depois que eu chorei, depois que eu me recompus e vim com uma alegria imensa, assim, dificilmente na minha vida eu senti a sensação de estar tão vivo quanto naquele dia. Você acha que até então você não tinha essa conexão com Deus? Eu tinha. A minha maneira, mas era uma conexão, assim, que eu fui como se eu tivesse parado no móvel cheio de poeira. Eu senti que eu me religuei comigo mesmo. Achei Deus dentro. A minha ligação assim, nunca senti a ausência dele. Mas nunca sentiu tanto a presença. Nunca senti tanta presença. Aí, o que aconteceu? Depois dessa alegria e tal, a estrada continuou e aí eu entrei num pedaço de mata. Na mata, havia algumas curvas. E aí, em algum momento, as setas pararam. E aí eu dei de cara com uma bifurcação, novo. Só que a bifurcação não tinha a seta, indicando pra onde ir, se era direita ou esquerda. E eu falei, acho que eu errei o caminho lá atrás, talvez eu tenha errado. Puta, será que eu volto, retomo o caminho pra ter certeza que eu não quero me perder? Aí eu falei assim, você acabou de ouvir de uma pessoa super experiente que você precisa dar um voto de fé. Vai adiante. Na hora que eu falei, vou dar o meu voto de fé, eu descobri que a seta estava do meu lado numa pedra, eu só não tinha visto. E era simples, era só eu tinha que dar um passo a mais pra ver a seta. Um passo. E eu parei um passo antes, com medo de ter errado. E aí, a hora que eu lembrei do ensinamento do cara, eu falei, aí foi assim, é isso. Nada é por acaso, nada. Né? Não, você percebe ali que nada é por acaso, que assim, tudo tem a mão de Deus, eu acho que tudo tem a mão de Deus na vida da gente. E esse foi o primeiro dia. Aí eu cheguei lá, super cansado, super morto de cansado, mas absolutamente feliz e contente com o meu primeiro dia, assim, de tudo que tinha acontecido. Anotei tudo no meu caderninho aqui. Você dormia em albergues e as refeições, como que eram? Comia uma vez por dia só? Não, lá tem... Vixe, você não passa fome, sede, você bebe todo dia que você quiser, porque lá, a cada 10, às vezes 5, às vezes 15, mas sempre há uma parada, e por ser o trajeto, sempre tem um bar, sempre tem uma vendinha, e não é boteco, é bar mesmo, porque são pequenas vilas, assim. Tem alimento. Tem alimento e do bom. E outra, lá, porque você tá como peregrino e carrega sua concha, existe nesses estabelecimentos o menu do peregrino, que geralmente é um preço fixo varia entre 7 e 15 euros, quanto mais perto de Santiago, esse preço vai subindo um pouco, mas que eles te servem uma entrada, o prato principal, a sobremesa, às vezes o vinho ou o café. E às vezes é uma taça de vinho, mas se você e eu sentamos juntos à mesa,
a pessoa que vai servir o vinho fala assim, você quer vinho tinto ou branco? Aí se nós dois escolhemos o tinto, ao invés de servir a taça, o cara bota a garrafa, entendeu? Então, assim, nesse mesmo valor... Mas não dá pra beber vinho e sair caminhando, né? Até dá, se você tomar uma aguinha a mais, assim, se for 3 quilômetros, assim, eu bebia vinho e alguma cerveja lá, que eu gostava de experimentar ao longo do caminho, sempre no final do dia, assim, nunca durante o trajeto. Mas assim, eu não planejei, não reservei nenhum hotel ou nenhum albergue por antecedência. Não, você achava? Sempre achei. Tinha dias que eu caminhava com pessoas, tinha dias que eu caminhava sozinho, ou tinha partes do dia que você escolhia. Eu achei que sempre ia estar sempre um monte de gente junto com você. Depende da época do ano, tem, porque se você for no verão, vai mais gente, se você for no inverno, vai menos gente. Eu fui na primavera, que também é um pouco fria, então havia ali... E quanto mais perto de Santiago... Eu acho que verão é pior, muito sol. Né? Muito quente. E muito quente. E aí você... Quem era o Bruno que saiu de lá? Como é que mudança houve no Bruno que entrou pro Bruno que saiu? Putz, foi uma mudança percebida em mim. Eu voltei mais sereno e mais conectado comigo e com a minha vida, assim, e com a vida no geral, assim. Eu senti é como se eu estivesse em algum lugar lá. Porque a imagem do caminho de Santiago, para mim, é uma estrada que a todo momento ela toca o céu. Visualmente mesmo. Ou você tá subindo a montanha, ela tá em direção ao céu. Ou você tá na montanha, você tá próximo do céu. Ou você tá num platô que você vê o finalzinho tocando o céu, sabe? Aquela imagem de fotografia, assim. Então, eu me sentia numa dimensão diferenciada. Eu acredito muito em energia das pessoas. Então, eu penso que num lugar desse... a energia sempre é a melhor, né? Então, você estando num campo de energético, onde todos estão lá, você fala, não fui com um propósito, mas a maioria vai com o propósito de se conectar com Deus, né? Então, energeticamente falando, vai tocar você, não tem como. Simbolicamente, as pessoas, eu não levei nenhuma pedra, mas o que as pessoas fazem? Pegam uma pedra, né? Elas levam uma pedra e tem alguns lugares que são lugares que você deixa a pedra lá como um símbolo de, tô deixando esse fardo pra trás. Certo. No dia eu fiz uma reverência, fiz um rito de passagem ali, mas que eu fui descobrindo ao longo dali. Acho que eu voltei uma pessoa muito mais aberta a interagir com o meio. Então, você volta para um trabalho extenuante, né? Volta outro Bruno. Voltei completamente diferente. Você trabalhava com a Lava Jato. Trabalhava na investigação independente da Lava Jato. Independente. Porque independente. Porque na época que a Lava Jato acontece, o escândalo acontece e as autoridades públicas trabalham naturalmente. O Ministério Público, a Polícia Federal. Então tinha lá até o japonês da Federal, ficou famoso pra caramba. Mas sempre era esse o medo do japonês da Federal aparecer na porta da companhia ali e fazer uma devassa, ou da casa dos executivos e tudo mais. O trabalho que eu fazia era um trabalho contratado pela empresa para que esse trabalho fosse... Qual empresa? A Petrobras. A Petrobras. A Petrobras contrata o escritório de advocacia que eu trabalhava, e aí eu fui nos advogados a compor o time de investigação, para realizar a investigação independente, de forma independente, né? Que é o quê? Para saber se houve corrupção, qual o montante. Olhar tudo que a gente tinha capacidade de olhar, do ponto de vista dos equipamentos corporativos, informações, contratos, todo o material que fosse disponível pra gente, legalmente disponível, porque não havia poder de polícia ali, né? A gente não faz grampo, etc., mas acessa muito material relevante, por exemplo, equipamento corporativo, celular, computador, pendrive, então você tem acesso a muita informação, de fato, além dos materiais. E essa corrupção foi comprovada? Essa corrupção foi comprovada factualmente dentro do processo, dentro dos processos jurídicos, né? Dentro foi judicializado, né? Sim, qual que era qual que foi o papel do escritório que eu fazia? A investigação independente levantava informação factual, evidência, passava o resultado disso para que a companhia tivesse a capacidade de
remediar a situação, que é, ok, quem você identificou que está envolvido e como a partir daí eu implemento... Eu vou lidar com essa situação. Eu dou uma solução para isso, para que isso pare de acontecer e que não ocorra depois e que eu coloque uma pessoa correta dentro de um processo agora que mitiga, né, que evita que isso se repita. Isso era... Mas como é que, não entra na minha cabeça, como é que uma empresa que é gerida por uma pessoa que o presidente indica, como é que ele vai tomar essas atitudes? É porque, na época, isso acontece em todas as empresas das quais há uma alegação ou uma suspeita de uma violação, em que você tem, dentro da suspeita, a possibilidade dos altos executivos, membro do conselho de administração, ou funcionários de carreira, presidente. Eu tô falando assim, os altos executivos que não foram nomeados pelo Estado. Mas tanto faz. O ponto principal é, se o cargo máximo da empresa é um cargo que está sob suspeita, cria-se um comitê independente. Então, na Petrobras foi feito isso. Criou-se um comitê independente com 3 pessoas notáveis, que na época foi... uma pessoa com uma experiência internacional, do caso da Siemens, a Andreas Pohlmann. Aí foi uma pessoa reconhecidamente ilibada pelo mercado, que não trabalhava na Petrobras, que se tornou o diretor de compliance, de integridade, e a ex-ministra Ellen Grace. Então, todo o reporte do nosso trabalho era feito para esse comitê independente, criado especificamente para isso. Parte do resultado da investigação era para lá e parte a companhia pegava e, com auxílio nosso, interagia encaminhando essas evidências ao Ministério Público, à Polícia Federal. Então eu interagi bastante na época com o grupo da Lava Jato, enfim, mas nunca processualmente. Sempre era, olha, esses juridicamente. Juridicamente, assim, havia possibilidade dos caras poderem utilizar aquilo. O material. Só que a gente não fez defesa de nenhuma pessoa física, né, nenhuma pessoa, e da empresa também não, a gente não fez a defesa dela, a gente levantou as informações de forma independente. Então, esse foi um trabalho muito sério executado. Foi o maior escândalo que o Brasil já teve? Foi o maior escândalo que o mundo já teve. Foi o maior escândalo que o mundo já teve. Os números foram os maiores números de corrupção do mundo. Do mundo, absolutamente. Do mundo. Foi transfronteiriço, né? Isso contaminou muitas alegações das irregularidades que ocorreram no Brasil e fora do Brasil. Do Brasil de forma continental, porque a Petrobras, afinal de contas, é uma empresa de extensão nacional. E global mundial, também, né? Então, muitas fases da Lava Jato aconteceram em países como Colômbia, México. Vocês tinham contato com o Dallagnol e com o Moro? Com o Moro, não. Eu interagi com o pessoal do Dallagnol, interagi com o próprio Dallagnol. E com o grupo todo, né? Com a força-tarefa toda. Tive reunião com eles, tive algumas interações pontuais para apresentar as evidências que a gente coletava. E qual foi, assim, todo mundo sabe que o Moro, parece que o Moro avançou o sinal, né? Do devido processo legal. Do devido processo legal. E aí eles vão lá e derrubam tudo. Né? Juridicamente, isso é legal? Não, assim, juridicamente você tem bons profissionais que vão justificar que foi um acerto processual, e juridicamente vai ter gente que defende o contrário também. De todo modo, para eu não fazer um juridiquês aqui, eu acho que é importante que a gente nunca, jamais, em qualquer hipótese, tente chegar em algum lugar por algum atalho, sabe? Eu não posso perder tempo, vamos fazer por aqui, vamos fazer dessa forma. Tem que ser feito da maneira correta. Tem que ser feito da lei, né? Completa. E dentro da lei. Correta, dentro da lei, para que a solução dada, o resultado obtido, seja perene, seja efetivo. E ninguém derrube. Veja, hoje, nós colocamos, a maior parte das pessoas, né? Para não colocar isso na sensação, na boca de nenhum dos nossos ouvintes. Mas há um questionamento grande a respeito do que o STF hoje tem feito.
Então, será que o Bolsonaro não vai ser preso? Eu não quero entrar em política, mas, de novo, a gente pode repetir uma questão de que se ele não for julgado de uma forma adequada e dentro, ele primeiro tem um pressuposto de inocência, porque é um pressuposto legal, né? Todo mundo... Goste ou não. Até que se prove o contrário, até que se prove, tem a prova contra a pessoa. Todo mundo é inocente até que se prove o contrário. O que a gente tá vivendo? Né? O Bolsonaro tá vivendo algo muito parecido com o que o Lula viveu. Esse é o ponto. E o meu ponto é, se neste momento também não olharmos para a mesma situação, é capaz de termos resultados bem parecidos. Bem parecidos, exatamente. Eventualmente ele pode ser preso, mas lá na frente vai ser derrubado e a gente vai ficar na dúvida. Qual que é a segurança jurídica do nosso país? Isso está em jogo hoje. Né? Isso está em jogo. Isso é muito ruim. A minha preocupação não... eu não estou julgando ninguém, nem apontando o dedo para ninguém. Eu acho que os poderes estão, principalmente o judiciário, ele está saindo daquilo que da premissa para o judiciário. Nós temos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. E cada um tem as suas funções, né? E eu acho que o judiciário está saindo um pouco fora. Isso é o meu ver. Eu sou formado em Direito, mas só me formei em Direito. Mas a gente aprende sobre os 3 poderes. Eu acho que ele está saindo um pouco fora do que seriam as atribuições dele, né? Mas é sempre aquela história. Eu não sou nenhuma coisa nem outra, tá, Bruno? Eu sou uma pessoa meio de centro, apesar que o centro no Brasil representa... o pior pode ser representado hoje. Mas eu, assim, como eu posso dizer... eu perdi o raciocínio, mas... Ele está saindo um pouco da... agora eu consigo me encontrar novamente. Quem for bolsonarista vai dizer que o judiciário está legislando em favor do Lula, né? E quem for lulista vai dizer que o judiciário está certinho. Então, não cabe a mim dizer quem está certo e quem está errado. Né? E há pouco tempo criticava muito dizendo que estava errado. E... assim, para fugir do papo político, eu te digo que a minha decisão de também fazer direito foi, talvez de forma um pouco ingênua, achar que o direito seria a melhor forma... Eu não sei se você é que nem eu. É a melhor forma de fazer justiça. É isso? Eu aprendi o contrário. Especialmente porque advogado, muito embora o advogado seja muito importante, e advogados sérios ajudam muitas pessoas, mas... o advogado não tem necessariamente compromisso com a justiça. Porque assim também não tem o promotor, por exemplo. Por quê? Porque eles precisam fazer o melhor que eles podem para o seu cliente, no caso o promotor. Estão defendendo alguém. E o advogado. Né? Então ele tem que dar a melhor defesa para essa pessoa. Quem deveria ser a régua ali, mais próxima à justiça é o juiz, mas de qualquer maneira, onde que eu gostaria de chegar? De novo na história, até que passa por Santiago, porque... havia um conflito meu que eu estava sanando aquele momento, porque dentro do direito, o melhor lugar de eu estar, de eu ter me achado, foi neste combate à corrupção, pois ele era algo pragmático do ponto de vista de evidência, o que é que você achou e o que você fez para achar, porque muitas vezes você faz uma investigação que você não acha o erro, mas você não acha porque o erro não houve ou porque você não investigou direito? A metodologia ou tudo aquilo que estava à sua disposição não era o suficiente. Isso para mim era um lugar bom de estar, porque ele era super técnico e o resultado era prático, era preto no branco. E mais, na hora de implementar um programa, ou antes disso, ou você tentando implementar um programa que evite a corrupção... tanto nesse momento de evitar quanto no momento de remediar, você trata com as pessoas. E as pessoas sempre querem fazer o melhor que podem. Um dos livros mais legais que eu li na minha vida, que foi para fins profissionais, mas isso mexeu comigo, assim... Como pessoa? Porque foi um livro de um economista comportamental chamado... Só porque eu tô aqui de frente pra câmera, eu vou perder o nome dele de cara. Dan Ariely. E o livro mais famoso dele é Irracionalmente Racional. Mas o livro que eu li, eu tenho esse livro, mas eu acabei largando as páginas dele por outras questões. Mas o livro mais legal dele que eu li chama A Mais Pura Verdade sobre a Desonestidade.
que ele consegue medir o tanto que as pessoas, na linguagem dele, trapaceiam e por que trapaceiam e o que faz elas trapacearem mais ou menos. Então, em certa medida, ele mostrava assim, olha, todos nós, você e eu, inclusive, temos algo de desonesto. Algo de desonesto. E como que essa régua é colocada para nós? Mas aí não cabe a nós controlar isso? Cabe a nós controlar, mas também não é só a nós controlar. Por exemplo, isso já começa a entrar em outras coisas, mas assim, só exemplos que ele deu para poder dizer assim, olha, ele fez um teste, o teste consistia no seguinte, ele entrou em faculdades diferentes dos Estados Unidos e aplicava um teste que era um teste matemático, que a cada questão que você respondia certa, você ganhava uma quantia monetária. Então, vamos supor, de 25 questões, cada questão valia $1. Então, o cara podia ganhar até $25. Então, e como é que era a prova? Você respondia a prova, anotava quantas questões você... Olhava o gabarito, anotava quantas questões você acertou e, imediatamente, você colocava a prova num triturador. Então, você só entregava, no final das contas, o resultado de quantas questões você acertou. Aí você podia burlar. Então, você podia burlar. Porque o cara apagava, né? Ele colocava lá no triturador. Só que o que ele tinha? O triturador só picotava a borda da folha. Então, ele podia conferir. E as pessoas não sabiam disso, né? Tá. Então, ele conseguia conferir qual que era a média de trapaça das pessoas. Qual foi a média? Os números de cabeça... Mas foi grande. Não, então, vamos supor, eu prometo que eu volto com os dados mais precisos, porque faz tempo que eu li, mas supondo ali que fosse algo entre 25% e 30% de pessoas que trapaceavam. É pouco. No meu ver, é pouco. É pouco. E na média, em todas as universidades, a média era sempre a mesma. E aí ele fez isso nos Estados Unidos e no mundo. O resultado era sempre igual, por mais que as pessoas falem assim, pô, você não sabe no Brasil. Se fosse no Brasil, ia dar 90%. Não é, ele fez no Brasil, ele fez fora. Fez no Brasil? Deu a mesma coisa? E ele fala, não adianta, todo lugar fala que é o mais corrupto, que é o mais trapaceiro, no final a média é essa, as pessoas têm... Em alguns lugares mais ou menos, dependendo da região do país, mas ele vai entrar mais pra frente no livro. Mas o interessante foi, qual que eram as mudanças? Ele fazia outros ambientes, então ele colocava assim, mesma prova, mesma condição de trituração, e ele colocava a Mônica como uma pessoa já marcada, para responder a prova, se tinha 25 questões, demorava ali no mínimo meia hora para ser feita. Então você chegaria lá, responderia em 1 minuto, colocaria que acertou 100%, pegaria o dinheiro, trituraria e bora. $25 em 1 minuto. Quanto que isso mudava na expectativa de trapaça? O exemplo, quando tinha um mau exemplo... O pessoal ia atrás. O nível de trapaça, mas pô, esse cara saiu ileso. $25. Aí o que os caras faziam? O que mudava? Mudavam duas coisas. A quantidade de pessoas que trapaceavam aumentava. E para aquele número que já era dado, sei lá, os 30% que já era dado, a quantidade de questões que eles mostravam que trapaceavam. Ou seja, a média era que das 25, os caras moviam entre 7, 5, 7, tem sempre o cara que vai 10 questões a mais, tem sempre o cara que vai 2 ou 3, porque acha que acertou aquela ali e só quer garantir. Pô, eu errei de bobo. Mas a média era isso. Então, aumentava o número de questões que os caras trapaceavam. Olha. Outro teste. Agora, sem a Mônica aparecer lá, fazendo, em 1 minuto fez a prova e tal. Outro teste era assim, mudando a quantidade, o valor por questão. Quando cada questão passou a valer, não lembro se era $5 ou se era $10, ou seja, passou a ser relevante. $250. $250. Aí, aumentou o número de trapaça. Não. Não? Não. Diminuiu. Aliás, o número de trapaça se manteve, os 30%. O que diminuiu? Diminuiu a quantidade de questões que os caras trapassavam. Por quê? Porque na cabeça das pessoas, segundo o Dan Ariely, é o seguinte, o limite da minha trapaça é o limite daquilo que eu dou de justificativa pra mim, para que quando eu chegue de frente pro meu espelho, eu não me veja como um trapaceiro. Ou se todo mundo faz... Ninguém quer se ver como trapaceiro. Exato, e aí ele tá as justificativas que o nosso cérebro dá. Você não pegaria R$10 aqui da gaveta do seu estúdio pra comprar... sei lá, pra comprar um biscoito pro seu cachorro. Não. O biscoito do cachorro não, eu vou melhor. Você não pegaria um caderno que tá no almoxarifado aqui, você não pegaria R$10 pra comprar um caderno pra dar pro seu filho ir pra escola. Mas,
Se tem um caderno aqui que tá disponível pra você, vou pegar um caderno no almoxarifado e dou pra ele, é a mesma Ele coisa. tem bastante, mas sim. Então, tipo, ali tem bastante, o caderno já é pra mim mesmo, eu podia pegar, mas, cara, não é... seu. Você pegar os 10 reais e dar pro seu filho é visto como algo ruim. Mas você pegar o caderno que custa os mesmos 10 reais e entregar pro seu filho, você só aumentou a distância pro dinheiro, você não mudou o tipo de ação. Mas na cabeça de certas pessoas... de algo que não é seu do mesmo jeito. Na cabeça das pessoas tá certo. Exato. Não faz mal, porque, tem 100 cadernos ali. Não tem problema. Tem que usar. Não, se tiver 100 reais, 1.000 reais... É a mesma coisa. Entendeu? É a mesma coisa. O valor do... Só que quanto mais distante a gente tá do dinheiro, mais a gente vai dando justificativas para que as coisas sejam... não, tá tudo bem. Imagina isso no poder público. Não é o dinheiro que eu tô pegando. É uma porcentagem do contrato, que não sei o quê, ou é um cargo, não sei o que lá. Entendeu? Eu tô trabalhando. Poxa, eu tô dando o sangue, eu mereço. Pelo menos eu tô fazendo a obra. Eu mereço. Eu tô fazendo a melhoria, eu mereço um pouco. É complicado. Então, é esse tipo de coisa. Então, o da Arielle foi mudando. E tem outros tipos de... Por exemplo... Coisas que eu achava relevante pro meu trabalho. Era saber assim... Outra coisa que ele fez no teste foi fazer as pessoas lembrarem do compromisso com a integridade. Falar assim... no final da prova, tem uma linha que fala assim, ó... Eu me comprometo a seguir o código de conduta da faculdade. Com as condutas morais e legais da faculdade. Isso fazia com que as pessoas diminuíssem o número de trapaça também. Mas o que mais fazia é você, ao invés de trazer na última linha, faria a prova o seguinte. Nome, Bruno Pandini. Segunda linha, eu me comprometo, e você assina. Aí diminui. Diminuiu muito mais. Só do cara falar, eu já assumi o compromisso que eu não ia trapacear, eu tô trapaceando eu vou trapacear, aqui. Quer dizer, olha o lembrete pra cabeça das pessoas. Isso por isso que algumas empresas, tem um bom código de conduta, disseminar esse código das empresas. Imagina... É importante isso. E ser um código de fácil acesso, que não seja burocrático, que as pessoas se sintam parte, falem assim, então é isso que a empresa quer. E ela tá divulgando que é isso que ela quer, então é isso que eu vou fazer, tô mais leve, vou trabalhar melhor além, aqui. Eu acho que assim, se vem de dentro de casa um exemplo de conduta e aquilo é frisado desde criança, que aquela história uma cantora fez não é poema, mas é um relato. Se o lápis não é seu, é do seu amiguinho, não é seu. Não traz para casa. Não podemos pegar o que não é nosso. Se desde pequenininho isso é ensinado, eu acho que, não digo que você vai acabar com a corrupção, mas você pode diminuir, não é? Tem caminho. Né? Tem muitos caminhos. Bruno, daria para falar mais umas 2 horas, mas você disse que tinha no seu caderninho algo que você queria ler. Pode ler. Pra gente terminar? Foi esse caderno, quando eu tava no aeroporto, eu carregava comigo antes da viagem um caderno de memórias, mais ou menos assim, de crônicas do Eduardo Galeano, que é um escritor uruguaio, morreu em 2015. Esse cara é fenomenal. E aí primeira página do meu caderno foi tirada de um texto dele, que ele fala assim, ó. Assovia o vento dentro de mim. Estou despido, dono de nada, dono de ninguém, nem mesmo dono de minhas certezas. Sou a minha cara contra o vento, a contravento, e sou o vento que bate em minha cara. E essa foi a sensação que eu tive quando eu cheguei lá. De ser só isso. Poxa. E conseguir me despedir de mim mesmo. Foi uma das principais... Tão difícil se despedir da gente mesmo. Foi. E foi uma das principais coisas que eu trouxe de Santiago, porque eu sentia que eu tava numa algema de ouro, assim. Trabalhava no melhor lugar que eu podia estar, ganhando muito bem, evoluindo, mas... Faltava algo, né? Faltava. E tá despido, foi muito bom. Muito obrigada, Bruno. Eu que agradeço, Mônica. Gente, até a próxima quinta-feira com mais Histórias com Mônica Guglielmin. Até lá.